Moçada, vamos lá então. Ó, fazendo a correção da lição desta semana de física, tá? Primeiro vamos começar lá. Ó. Ele pergunta assim: você agora faça um esquema mostrando as possíveis transformações de energia em equipamentos de cozinha que sugerimos. Então, o primeiro equipamento que ele sugere é o liquidificador. Que transformação que ele faz? Ele transforma energia elétrica que ele recebe em energia mecânica do movimento que ele produz. Certo? A função dele é produzir movimento com as hélices. Já o fogão, ele vai pegar uma energia do gás chamada de energia química. Toda energia que está armazenada é chamada de química. Então no gás tem uma energia chamada química. É a mesma que tem nos alimentos, é a mesma que tem nos combustíveis, tá? E ele vai transformar isso em energia térmica, tá? Já o forno, eu subentendi que aquilo ali é um forno de micro-ondas do desenho, ele vai transformar, ele recebe energia elétrica e transforma numa energia que a gente chama de energia radiante, tá? Então, o micro-ondas ele recebe energia elétrica e transforma num tipo de onda eletromagnética, chamada de energia radiante, tá bom? O micro-ondas funciona de um jeito especial. As ondas que ele emite fazem com que as moléculas de água se agitem, esquentando o alimento, tá? Então é um jeito diferente de produzir aquecimento, tá? Depois, pessoal, na sequência, tem umas perguntas sobre energia cinética, tá bom? Energia cinética. Seu Emerson, o que é energia cinética? É a energia dos corpos em movimento, tá? O que é energia cinética? Ela depende do quê? A energia cinética depende só de dois fatores, da massa e da velocidade. Tanto que a formulinha dela é essa aqui, ó, mv² sobre 2, tá? Então ela depende da massa e da velocidade. Ou seja, quanto maior a velocidade de um corpo, maior a energia cinética. Quanto maior a massa de um corpo, maior a energia cinética também, tá? Por isso que se um carro bater num muro a 100 km por hora, o estrago é X. Se um caminhão bater no muro a 100 km por hora, o estrago vai ser muito maior do que X, porque tem mais energia envolvida. Quanto maior a massa, maior a energia. Aí ele pede para eu calcular a energia cinética de um caminhão de 20 toneladas. Então, ó, no lugar da massa, vou colocar 20 mil quilos. Ó, vejam que eu tomei o cuidado de, no lugar da massa, colocar 20 mil quilos. Eu não posso trabalhar em toneladas, tá? Tem que ser em quilos. Cada tonelada tem 1000 quilos. A velocidade, 108 km por hora. Nunca trabalhe em quilômetros por hora, tá? Você tem que transformar em metros por segundo. Quem esqueceu da regrinha, a regrinha nós aprendemos esse ano, ó. 108 km por hora, para transformar em metros por segundo, a gente divide por 3,6. Vai dar 30 metros por segundo. Tá bom? Então aqui eu vou ficar com 10 mil, que é 20 mil dividido por 2, vezes 900. O que vai dar uma cinética de 9, seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, né? Ou seja, 9 milhões de joules. Tá? Sempre lembrando que a unidade de energia é o joule, tá? Você escreve joule e lê joule. Um esquiador saiu do repouso e encontra-se na baixa velocidade. O que ele precisa fazer para aumentar sua energia potencial? Sua energia cinética, desculpe. Ele precisa aumentar sua velocidade. Olha lá, massa vezes velocidade. Então, o esquiador precisa apenas aumentar a sua velocidade, que ele já vai estar aumentando a sua cinética, tá? O número 3 fala sobre que a Organização Mundial da Saúde diz que o sono é uma coisa boa e tal, e pergunta, se você estiver deitado na sua cama, você saberia dizer
Se uma pessoa estiver deitada na sua cama, você saberia dizer se ela tem energia cinética? A primeiro plano, não, pois está em repouso em relação à cama. Aqui, pessoal, é curioso essa pergunta, tá? Porque depende do referencial adotado. Como eu estou tomando como referencial a cama, ou a parede, ou o móvel da casa dela, ela está em repouso, então não tem energia cinética, ela está parada. Mas se eu tomar como referência um carro que está passando na rua, aí ela tem velocidade em relação ao carro. Então ela teria energia cinética, tá? Visto a energia cinética, pessoal, nós vamos para a energia potencial gravitacional. Olha só. A energia potencial do tipo gravitacional, ela nos mostra, ela vai depender de três fatores, ó. Energia potencial gravitacional depende da massa, da gravidade e da altura. Então, basicamente, pessoal, você vai pensar assim, ó. Quem que tem energia potencial gravitacional? Qualquer corpo que estiver a certa altura do chão, tá bom? Então, por exemplo, o meu pincel que está aqui, ó, ele tem energia potencial gravitacional. Se ele estivesse no chão, ele não teria essa energia, tá? E o bacana é você observar, quanto maior a massa, mais energia ele tem. Quanto maior a altura, mais energia potencial gravitacional ele tem, tá? Então a energia potencial gravitacional vai depender da massa e da altura praticamente, né, que é o H. A gravidade é fixa, vocês vão ver daqui a pouco, tá? Então vamos responder as perguntinhas. Olha só, a número 1, o item A, diz assim, ó. Suponha que este balão esteja voando. Que tipo de energia você observa na imagem? Bom, eu observo cinética e potencial. Por que eu observo essas duas? Cinética porque se ele está voando, ele está em movimento. Se tem movimento, tem cinética. E potencial, vou até escrever aqui, né? Potencial gravitacional, porque ele está a certa altura do chão, né? Então, se ele está a certa altura do chão, ele tem energia potencial do tipo gravitacional, tá? Se esse elefante tem 500 quilos de massa e está colocado a 2 metros de altura do solo, qual a energia potencial gravitacional que ele possui? Muito fácil, ó, só jogar aquela formulinha ali, massa, gravidade vezes altura. A massa do elefante, 5.000 quilos, sempre em quilos, tá, pessoal? Sempre em quilos. Se estiver em gramas, tem que transformar em quilos. Se estiver em toneladas, tem que transformar em quilos. A gravidade, pessoal, a gravidade da Terra sempre é 10, tá? Coloque 10. E a altura, 2 metros. Se a altura tiver em qualquer outra unidade, você vai ter que transformar em metros, tá? 2 vezes 5, 10. Certo? Seguido de 1, 2, 3, 4 zeros. Então vai ficar 100.000 joules, tá? Então essa seria a energia potencial que esse elefante tem, tá bom? Lembre que se aumentasse a altura, aumentaria a energia potencial gravitacional do elefante, tá? Número 2, energia nas alturas. Veja a imagem dos pássaros sobre o fio e diga quais observações podemos fazer sobre a energia potencial gravitacional deles. Sabe o que eu reparei nessa foto? Alguns têm energia potencial maior que outros. Por quê? Olha só, perceba que tem uns passarinhos que estão mais alto e outros que estão mais baixo no fio, né? Tá? Então, ó, os mais altos têm mais energia potencial gravitacional. Tá?
Então, pessoal, de energia cinética e potencial é isso, tá? Se você quiser parar para fazer anotações, dê um pause no vídeo, tá? Certo? Eu vou apagar para eu dar sequência aqui. Ó, a sequência energia potencial elástica. O que é energia potencial elástica, seu Emerson? Energia potencial elástica, pessoal, é a energia armazenada em molas, elásticos ou em qualquer corpo deformado. Vocês já devem ter visto na vida de vocês o estilingue. O que é o estilingue? O menino é de elástico, o menino coloca a pedra, estica e solta. Quando ele solta, a pedra entra em movimento, tá? A pedra entra em movimento, tá? Então, o esticar o estilingue armazenou energia no estilingue. E essa energia armazenada depende da constante elástica, tá? Que depende do material que o estilingue é feito, da espessura dele, e também da deformação, que é o quanto eu vou esticar esse estilingue. É esse X aqui, tá bom? Tem um único exercício, ó. Uma mola de constante elástica 400 newtons por metro sofre uma compressão de 5 centímetros. Determine sua energia potencial elástica. Então, ó, a mola foi comprimida. As molas também armazenam energia, assim como os elásticos, assim como um arco do arco e flecha, tá? Quando você estica o arco, o que você está fazendo? Deformando ele, armazenando energia, tá? A constante elástica é 400 e a deformação, pessoal, não pode usar em centímetros, tá? Tem que ser em metros. Por isso que eu fiz aqui, ó, 5 centímetros dividido por 100 para transformar em metros. Vai dar uma energia potencial elástica de 200 vezes 0,0025. Ó, aqui eu fiz 200 dividido por 2, perdão, 400 dividido por 2 deu 200. 0,05 ao quadrado dá 0,0025. Fazendo 200 vezes 0,025 dá 5 joules. Tá? Então, materiais que possam ser deformados armazenam energia potencial elástica. Deixa eu dar um exemplo disso para vocês. Olha só, eu tenho aqui um esquadro, tá? Uma régua deformável, tá? E aí, ó, eu vou deformar ele, eu tenho um objetozinho aqui que eu vou lançar, ó. Ó. Tá? Vocês viram? O objeto foi lançado por essa régua aqui. Por quê? Ó? Ela deformou, ela armazenou energia. Quando eu soltei, ela transformou essa energia em energia potencial e jogou o objeto para longe, tá? Exercitando agora, pessoal, atividade 4. Vamos lá, ó. Atividade 4, exercitando. Qual tipo de onde vem a energia armazenada no armazenada no arco elástico? O menino esticando o arco aí, né? Vem dos músculos do menino. Então a energia dos músculos do menino é passada para o arco, tá? Depois vem lá a pergunta: que tipo de energia a cama elástica acumula pelo corpo das pessoas, ao ser deformada pelo corpo das pessoas? Ela acumula energia potencial elástica e transforma essa energia potencial elástica. O que ocorre com essa energia acumulada que é transformada em energia cinética.
Então, pessoal, olha só, a pessoa pula na cama elástica, a cama elástica se deforma, tá? Quando a cama elástica se deforma, ela armazena energia potencial elástica. Quando ela volta para a posição original, ela transforma isso em energia cinética, tá? Então, aí seria a A e a B do item 1. Do número 2, qual é o tipo de energia, a foto de uma hidrelétrica, né? Qual é o tipo de energia que se encontra na água quando ela está, quando ela é represada? A, energia represada, B, energia potencial gravitacional. Correta é B, energia potencial gravitacional. Por quê? Olha a foto. O nível da represa está lá em cima, a turbina está lá embaixo. Então tem energia potencial gravitacional. Número 3. Qual a transformação de energia que ocorre quando as comportas são abertas para a água sair? Quando as comportas são abertas, a energia potencial gravitacional se transforma em cinética. C, portanto. Tá? De potencial gravitacional em cinética. Então a água está lá em cima. Quando a comporta abre, ela desce. Ela estava parada, então ela tinha energia potencial gravitacional por estar em cima, e ela vai para baixo em alta velocidade. Número 4. Um corpo tem energia cinética de 600 joules. E sua velocidade é 30. Qual sua massa? Então, ó, cinética é igual a mv² sobre 2. 600 é igual a m vezes 30 ao quadrado sobre 2. Aqui vai ficar m igual a 1.200 sobre 900, que dá aproximadamente 1,33 quilos, tá? O que eu fiz aqui? Ó? Eu multipliquei em cruz, ó, tá? Então eu passei o 1.200 como numerador e o 900 passou para o denominador, tá? Exercício 5. Exercício 5, ele diz o seguinte: um velocista de 80 quilos realiza uma prova de 100 metros em 10 segundos mantendo a aceleração de 1. Pode-se dizer que a energia cinética atingida no final dos 100 metros é? O que você vai usar aqui? Ó? Você vai usar a equação de Torricelli, que a gente aprendeu lá na aula passada. Ó. Velocidade final dele, eu estou procurando, velocidade inicial é 0, mais 2 vezes a aceleração, que é 1, vezes o ΔS, que é 100. Vai ficar v² igual a 200. Ó. Não resolve a raiz. Agora acha a cinética dele. Ó. mv² sobre 2. A massa do atleta, 80. v² já vale 200. Tudo isso dividido por 2, ó. Vai ficar, aqui dá para simplificar, né? 200 dividido por 2 vai dar 100. Então vai ficar 80 vezes 100 vai dar 8.000 joules. Ou seja, a minha opção E. Tá bom? Opção E. Número 6. Observe a figura abaixo. Que tipo de energia mecânica você observa quando a menina segura o balanço? Quando a menina segura o balanço, eu observo energia potencial gravitacional. Por quê, pessoal? Quando o balanço vem, a menina segura o balanço a certa altura do chão e sem velocidade, tá? Então, como está a certa altura do chão, energia potencial gravitacional. B. Se a menina soltar o balanço, haverá alguma transformação de energia? Sim. Energia potencial em cinética. Ué, se a menina está segurando o balanço em cima, tem energia potencial gravitacional. Se a menina solta o balanço com a outra garota, entra em movimento, tá? Então, energia potencial gravitacional sendo transformada em cinética. C. Calcule a energia potencial da menina no balanço, considerando que ela tem 12 quilos e estava a 1 metro do solo. Fácil, ó. Ela tem 12 quilos, a massa é 12, a gravidade é 10, a altura é 1. Energia potencial gravitacional dela, 120
joules, tá? Pessoal, ali ele deu a gravidade como 9,8, mas eu não vou trabalhar com 9,8, tá? Se você quiser trabalhar com 9,8, faça, tá? Acho que é um excesso de preciosismo aí do autor, tá? Questão 7. Ele fala das geotérmicas, né? Ó, em fonte geotérmica, a água aprisionada por um reservatório é aquecida pelas rochas ao ficar submersas a altas pressões, podendo atingir temperaturas de até 370 graus, sem entrar em ebulição. Ao ser liberada na superfície a pressão ambiente, ela se vaporiza e se resfria, formando fontes ou geysers. O vapor dos poços geotérmicos é separado da água e utilizado no funcionamento de turbinas para gerar eletricidade. A água quente pode ser utilizada para aquecimento direto ou em usinas de dessalinização. Depreende-se das informações acima que as usinas geotérmicas... Então, qual seria a resposta correta aí na 7? A opção D. Assemelham-se às usinas nucleares no que diz respeito à conversão de energia térmica em cinética e depois em elétrica. Então, 7 é a opção D. Pessoal, o que são essa energia geotérmica? Quando a gente fala em energia geotérmica, o que a gente está fazendo? A gente está falando em um tipo de energia que vem de rochas aquecidas. Então, a água entra em contato com essas rochas aquecidas, tá? Subterrâneas, e aí essa água entra em grande temperatura e ganha grande temperatura e muito calor, e ela acaba saindo por alguns buracos da superfície. O que eles fazem? Eles colocam turbinas ali, a água, o vapor passa com grande pressão, gira as turbinas gerando eletricidade. Mais ou menos como acontece nas usinas nucleares, onde a energia térmica da reação nuclear, né, aquece a água, a grande pressão, o vapor, a grande pressão, né, movimenta as turbinas gerando eletricidade. Então, são processos semelhantes, tá? Então, essa foi a questão 7. A questão 8 é a questão do Enem, né? Uma das modalidades presentes na Olimpíada é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão representadas. Desprezando a resistência do ar, para o salto atinge a maior altura possível, ou seja, o mínimo de energia, o máximo de energia seja considerada, é necessário que a energia cinética representada na etapa 1, certo? Seja totalmente transformada em energia potencial elástica representada na etapa 4. Pessoal, aonde que está a energia potencial elástica? Na deformação da vara. Na etapa 4, o carinha está deitado na cama aí, né? No colchão, e ele nem está segurando a vara, né? Então não tem deformação. B. A energia cinética representada na etapa 2 já está errado, porque nesse momento ele está começando a deformar a vara. Então ele já não tem mais energia cinética, tá? Certo? Então tá errado. C. A energia cinética representada na etapa 1, ótimo, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional representada na etapa 3. Olha como tá certinho. Olha a etapa 1. Etapa 1, a etapa 1, ele está correndo, então ele tem energia cinética. Na etapa 3, perceba, ele já largou a vara, tá? E ele está no ponto mais alto, então energia potencial, tá bom? Então basicamente é isso, gente, tá? Até a próxima.